Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, a Ju Soares, que ela é conhecida pela voz dela. É ela que encanta e embeleza vários eventos aqui da nossa região do Planalto Norte. E hoje ela está aqui com a gente para contar um pouquinho da história dela, porque ela também vivenciou a questão do falecimento do marido com câncer cerebral. Então ela vai contar um pouquinho dessa história, vai compartilhar com a gente um pouquinho desse momento que ela passou da vida dela, porque normalmente a gente conhece a pessoa pela sua alegria, pelo seu riso, pelo seu trabalho, mas não sabe o que ela também passa, né, na sua vida particular. E ela está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho desse momento da vida dela. Ju, seja muito bem-vinda aqui no Foca na Causa, você está na Focaverna. Fica à vontade. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Espero que eu possa compartilhar com vocês, com você também, Cláudia, um pouquinho do que a gente viveu, que pode servir de experiência para outras pessoas e também para a gente compartilhar um pouquinho do que é viver isso, né, de forma que a gente não deseja para ninguém e a gente tem que estar preparado para viver isso. Então, Ju, eu que agradeço, né, pela tua vinda aqui. E é exatamente isso que a gente faz aqui no Foca na Causa. É para a gente compartilhar as nossas experiências, aquilo que a gente viveu, para que também leve conforto para muitas pessoas que às vezes estão passando por isso e não veem saída, que há sim, né, momentos que nós podemos retomar as nossas esperanças, também ter força para estar naquele momento da doença. É por isso que nós temos o Foca na Causa e estamos aqui para poder ajudar essas pessoas que vão estar nos assistindo de algum modo, né? Eu queria que você começasse contando, não é, Ju, como é que foi esse processo de vocês descobrirem o diagnóstico, quanto tempo você estava casada quando veio o diagnóstico para ele e os sintomas que ele começou a sentir. Acho que é importante, né, dizer como esses sintomas começaram a aparecer nele, né? Sim, o Márcio na época tinha 53 anos, e ele era um cara muito ativo, amava a vida, futebol, esportes, era muito alegre, cuidava de muitas pessoas em torno dele, mãe, pai, né? Acabou perdendo o pai, a irmã e a mãe, mas pôde viver todos esses momentos ali com a família antes de perder, né, esses entes queridos. Então, assim, para o Márcio, ele sempre falava assim que ele teria vida muito longa, né? Ele contava de alguns sonhos que ele tinha. Ele falava muito que quando fizesse 50 anos ia comemorar aquilo. Então, assim, para a gente, né, foi uma surpresa muito, muito grande mesmo, porque quando vieram os primeiros sintomas, no caso dele, a gente demorou entender que, poxa, aquele cara tão forte, tão vívido, né? Ele, de repente, começou a decair. Em pequenos detalhes, a gente começou a notar, pela minha vivência com ele. A gente viveu 10 anos juntos, né? E aí, depois, mais esse período ali da doença em si. Até descobrir, até vir o diagnóstico, né? Então, foi bem, bem forte mesmo. Ele tinha o futebolzinho da sexta-feira, né? Com a idade dele, eu acho que eu estava sempre lá na plateia, então eu achava assim que ele jogava muito bem, né? E ele gostava daquilo. E aí a gente tem aquela brincadeira que a gente faz, né, Cláudia? O fulano só não vai em tal lugar se tiver doente. E realmente isso aconteceu. Chegou um momento que ele olhou para mim e falou assim: podemos não ir hoje no futebol? E aí, opa, deu um estalo. Tem algo de errado aí. E aí os comportamentos dentro de casa começaram a mudar, pequenas coisas, repetir as coisas em segundo, infrações de segundos, assim, ele repetia a mesma coisa, a mesma pergunta, né? E aí realmente alguns comportamentos no trânsito, ele era um motorista profissional, né? E exercia, né, como motorista até aqui para o município, e aí daqui a pouco começou a, né, fazer alguma barbeiragem ou outra, né, e a gente começou a se preocupar. Então, realmente era o momento de buscar ajuda, né? Juliana,
quem era o Márcio, porque as pessoas estão, né, nos assistindo, muitos, se você falar o nome e dizer o que ele fazia, vão lembrar dele, porque às vezes, como já faz algum tempo, às vezes as pessoas não ligam o teu nome a ele, né? Sim, o Márcio, ele foi DJ do Zeppelin, né, do Clube Zeppelin, por 25 anos, então ele era muito conhecido por isso, fez muitas amizades, mas fora isso, tanto as amizades que ele conheceu lá, ou fez lá, ele era um cara muito carismático, ele era um cara de fácil amizade mesmo, e um cara, assim, uma bondade enorme. Eu sempre dizia para ele que ele era um ser humano muito melhor do que eu, porque ele não via maldade nas coisas, ele não tinha inimigos, na cabeça dele todo mundo era amigo, todo mundo era gente boa, então ele tinha muitas pessoas que amavam ele, gostavam dele, e foi, assim, realmente um choque muito grande para todo mundo, até porque foi muito rápido. As pessoas mal puderam acompanhar o saber que ele estava doente, né? Que a gente estava passando, vivendo esse processo. E aí, daqui a pouco, já veio a perda dele. Então, foi muito rápido mesmo. Quantos meses foram? 4 meses. Entre a descoberta da doença? Entre a descoberta, né, os primeiros sintomas ali e tal, a gente começou a desconfiar no final de abril de 2018 e ele veio a falecer no dia 18 de outubro do mesmo ano. E quais sintomas que ele apresentava? Porque você estava falando um pouquinho, né? Ele começou a ter atitudes repetidas. Conta pra gente, né, Ju, quais eventos você lembra, assim, do como começou a acontecer e exatamente pelo câncer que ele estava cerebral, né? É importante as pessoas saberem que... Porque eu me assustei muito quando isso aconteceu, né? Quando esses sintomas começaram a aparecer. Sim. Nós tínhamos uma rotina, né, Cláudia? Como todo casal, a gente tinha uma rotina de onde almoçar, o horário, um vai para o trabalho, outro vai para o trabalho. E, assim, tudo fluía muito bem. Nós dois tínhamos, né, uma boa saúde, né, uma vida ativa, mente ativa. Cuidávamos não só disso, a gente também já trabalhava com eventos. As pessoas, inclusive, sempre acham que eu conheci o Márcio nos eventos. E não, a gente se conheceu no supermercado, né? E aí a gente acabou se gostando, se conhecendo ali. Mas a gente só uniu o útil ao muito agradável, né? Então a gente começou a fazer os eventos juntos. Por ele ser DJ, trabalhar com som na noite, nos eventos, a gente começou a trabalhar juntos. E aí que começou, então, começaram as minhas desconfianças, porque como ele tinha uma boa saúde, mente ativa, fazia muitos esportes e tal, ele começou a esquecer as coisas e reclamava de uma dor de cabeça constante, porém não forte. Eu falava assim, mas tá forte? Não, não tá forte. Mas ele botava a mão assim e falava assim, ai, mas ela tá aqui incomodando. E aí ele não queria ir consultar. E aí eu acabei mentindo para ele. Eu falei assim, olha, eu marquei consulta para você amanhã e você tem que ir. E aí ele falou, tá bom, já que você marcou, eu vou. E aí eu corri marcar, né? Porque aí tinha que ir mesmo, já que ele topou. E a gente foi. E ali começaram, assim, as primeiras especulações, né? O médico já de cara pediu exames para ele, mas como ele tinha claustrofobia, ele dizia que ressonância ele não ia fazer, tal exame ele não ia fazer. E aí começou, assim, uma busca, eu digo até um pouco lenta, de um exame que pudesse fazer com sedação, aí era só em Curitiba. Então, assim, foi muito lento. Só que enquanto você espera, a doença não espera, né? E aí começou a avançar, começou a crescer, e aí começaram assim, aí UPA na sexta, UPA no sábado, no domingo, porque ele passava o dia bem medicado, a princípio com remédio para dor de cabeça, e aí chegava à noite, piorava, ele mesmo pedia para ir para UPA. Aquele cara que nunca teve nada, nunca tomava remédio para nada. Ele nunca teve nada, ele não reclamava de nada, de dor alguma. E aí a gente estava indo já para a UPA meio direto. E aí, então, a gente começou a aprofundar os exames, a ver assim que não, tem algo muito de errado. E aí realmente o comportamento dele já foi mostrando para a gente que algo mais sério estava acontecendo. Ele queria sair de pijama à noite, eu acredito que eu possa chamar de uma agonia que ele tinha, lugares fechados, não se aquietar. Então, ele queria andar, ele queria sair para a rua. E eu saía com ele, saía assim, abraçadinho com ele, porque aí estava frio.
saía à noite andar pelas quadras da rua, assim, aí as pessoas olhavam para nós de pijama, de roupão, porque eu não sabia até onde ele queria ir, mas ele só não queria ficar dentro de casa. E aí eu saía com ele, assim, aí as pessoas olhavam pra gente, eu falei, ó, tava na hora de voltar. Eu confesso para você que eu chorava e não deixava ele ver, porque não era o Márcio mais, não era mais o Márcio, né? O Márcio que me protegia, me acolhia, agora estava eu com aquele baita homem ali tendo um comportamento, digamos que infantil até, né? A gente fica assustado, né? Porque você não entende por que está tendo aquele tipo de comportamento, né? Associar a doença àquele tipo de comportamento de início, até sem ter um laudo específico, né? E às vezes você não tem essa mensagem, essa notícia, esse diagnóstico antes de você ver esses sintomas sendo realizados no dia a dia, né? Sim. E você, Juliana, né? Você acompanhando ele do lado como cuidadora. Como foi esse processo que nem você disse? Você vai no UPA, você vai, né? Você vai pro hospital, você fica sem dormir. Como é que foi esse processo para Juliana? Alguns meses antes disso tudo acontecer, esse avalanche que mudou completamente a minha vida, né? Eu chamei a minha mãe e falei, mãe, eu sinto que eu vou viver algo muito forte, mas eu não sei o que é. E aí, como você está do lado de uma pessoa que é forte e tal, né? Você pensa, meu Deus, eu vou perder meu pai, vou perder minha mãe, e isso é um medo terrível que eu ainda tenho, né? Então, eu não sabia o que eu ia viver, mas era algo muito forte. Não sabia que era tão forte, que isso ia mudar tanto a minha vida. Mas, assim, não vem com legenda, né, Cláudia? Nada vem com legenda na vida, eu já entendi isso. E aí, você toma aquele susto, aí você vai a primeira vez na UPA, e aí você, né, até então você vai a primeira vez na UPA, não, eu aguento, eu suporto, né? Aí ele não gostava de agulha, e assim, começou ali uma sessão de muitas agulhas, muito tira-sangue, injeta remédio, né? Eu lembro que na UPA mesmo ele teve uns comportamentos assim, de gritar lá dentro, coisas distorcidas, coisas que não faziam nexo com uma conversa normal que a gente sempre tinha. Aí, como a gente começou a ir frequentemente na UPA, complicado, assim, né? Porque você chega a primeira vez, aí você pensa assim, não, hoje eu estou aqui porque estou com dor de cabeça, né? Mas aí amanhã eu tô aqui de volta. Eu tô aqui de volta, mas é a mesma dor de cabeça? Poxa, daí eu falei, não, a gente já está consultando com o especialista. Não, então vai para casa, toma esse remedinho, vai para casa. Só que esse ir para casa, no caso dele, era uma agonia. Ele não dormia. Ele queria andar, ele queria a impressão que dá é colocar aquilo para fora, né? E não conseguia. Então, ali, Cláudia, ali começou assim uma batalha muito grande. Na época, eu trabalhava numa empresa onde eu tive um apoio muito grande mesmo. Todas as vezes que eu precisei, assim, ó, sair correndo, porque o Márcio morria, ele apagava, e aí ele voltava. Ele tinha desmaios, ele tinha ali crises de epilepsia, né? Então, eu tinha que sair correndo, eu tinha que sair voando. Eu tive um apoio muito grande, não só do meu trabalho, mas de muitas pessoas da minha família, da família dele também. Então, você tem que estar preparado para algo que você não está preparado, que você não sabe nem como se preparar para aquilo, né? Porque a pessoa ela vai tendo altos, baixos, né? Tem dia que ela amanhece assim que ela quer mudar o mundo. Ele começou com uma compulsividade por compras, e não era comprar um copo desse, ele queria 10 iguais a esse, não vai usar nenhum, né? Não precisa de copo, ele queria 10 iguais a esse. E aí você, no começo, não, eu vou comprar, né? A vontade dele, é o dinheiro dele. Não. Daqui a pouco você começa a ver, não, a pessoa não está no seu estado normal. Então você começa a cortar, né? Uns desejos, assim, desejos que ele nunca teve em 10 anos, um picolé diferente, um quindim. Ele comeu muito quindim,
nunca falou que gostava de quindim. E na doença ele comeu muito quindim. Então eu tinha que procurar na cidade onde é que É tinha. muito interessante você estar falando isso, porque o Bus, ele teve essas coisas também. O dele era o sorvete, ele gostava muito de flocos, né? O sorvete de flocos. E ele, da época, eu tinha que esconder, porque se eu deixasse ali no freezer normal, ele comia o pote todo. Mas ele era uma pessoa muito comedida, ele não era uma pessoa, sabe? Ele sempre se cuidava. E daí, de repente, ele ia lá e comia o pote do sorvete. Se deixasse ali, ia embora. Então, ele teve, tipo, uma compulsão também. Sim. Como você está falando. Aí você começa a conversar com algumas pessoas a respeito disso, né? Você acaba fazendo amizade com pessoas que você, né, nunca imaginou que iria conversar. Às vezes isso é bom, às vezes nem tanto, porque aí realmente, né, Cláudia, surgem pessoas mais negativas do que você já está. E aí as pessoas já vão te falando, já te dão o veredito do que vai acontecer, e isso é só Deus quem sabe, né? Exato. Dia, hora, né? Só Deus quem sabe, e aí você acaba assim, e as pessoas falam coisas assim, faça isso, né? Não faça aquilo, como se houvesse uma receita para isso, e não há. Né? A gente pode ter a mesma doença, duas pessoas podem ter a mesma doença, mas o organismo é diferente, vai se comportar diferente, vai refletir diferente. Então, assim, a gente recebe, às vezes, algumas receitinhas que não dá para aplicar, infelizmente, né? Não há uma receita certa para isso, né? E você estava falando de família, né? Que a gente recebe o apoio de amigos, familiares, muitas orações, né? Muitas pessoas fazem. O Márcio também era uma pessoa muito conhecida, né? Mas também a gente também tem o inverso disso, né? Pessoas que se afastam, que você esperava que elas viessem ver e elas não vêm, até da família mesmo, né? E os amigos, às vezes, que são muito próximos durante o trabalho e quando adoeceu, sumiu, né? Adoeci hoje, amanhã a pessoa já não aparece mais. Também tem isso, né? Sim, eu me lembro que eu procurei uma família na época, eu só queria, assim, apoio. Tem horas que eu sentia saudade da minha casa, por exemplo, né? Da nossa casa, assim, o ambiente que a gente vivia. Porque quando você está internado, e a gente passou por 4 internações aqui em Mafra, no Hospital de Mafra, e uma internação no Erasto, lá em Curitiba, né? Que é um caso bem à parte, essa internação de lá, totalmente diferente daqui de Mafra, totalmente diferente o tratamento. É porque eles têm especialidade nisso, sim, né? Sim. E assim, você está num ambiente que você não conhece ninguém. Então, de vez mesmo que você não, né? Aqui em Mafra, a gente tá em casa, né? Então, estávamos em casa. E literalmente, até porque o hospital ficava próximo das nossas casas, então dava pra gente se apoiar melhor, tanto da família dele quanto da nossa casa que a gente vivia. Então, assim, eu sentia falta de estar em casa, assim, de você estar longe daquilo ali, né? Porque tem uma hora, assim, tem várias horas que você cansa realmente, né? Porque aí eu tinha o meu trabalho, eu saía do hospital e ia já para o meu trabalho, que era próximo. Aí, na hora do almoço, eu ia lá, ele estava me aguardando para almoçar, almoçava com ele, voltava para o trabalho e voltava para lá de novo. Ou seja, eu criei uma rotina minha dentro do hospital. Para o acompanhante, eu sempre falo assim, claro que ninguém quer estar no lugar do paciente, mas o paciente sempre tem a cama dele para ele, né? Se ele está na UPA, se ele está internado, se ele vai para o Erasto, se ele está para onde ele for, a cama dele é certa, né? Aspas, mas é certa. O acompanhante, ele tem que se adaptar ao ambiente, às pessoas. E as grosserias, As muitas grosserias, vezes, né? eu passei muitas coisas assim, até você aprender a lidar com isso, né? Coisas desnecessárias, né? Que as pessoas, os profissionais de saúde, eu tenho muito a agradecer a muitos profissionais, eu fiz muitas amizades, mas assim, você entende que ali não é a sua casa e que nem sempre as pessoas vão te tratar bem, porque às vezes o teu problema é grave, mas tem mais graves acontecendo lá dentro, então as pessoas também precisam correr para lá. Você precisa entender tudo isso. Você precisa ser compreensiva com você, com o paciente, que também muda de humor o tempo todo, com a equipe médica. Eu me lembro que uma das internações
Amanhã fazem 7 anos, amanhã dia 12, fazem 7 anos que ele fez a cirurgia para biópsia. E então a gente foi orientado sobre essa cirurgia, né? O médico comentou assim: você tira tuas coisas do quarto, porque a gente vai fazer cirurgia, e a gente sempre já prepara, como é uma cirurgia complexa, a gente já vai preparar um quarto na UTI. A forma, inclusive, com que ele falou, assustou bastante, porque ele disse, olha, ele vai para UTI, porque ele vai sair sem falar, sem andar mais, ele vai perder todos os movimentos dele, então ele já vai direto para UTI. Aquilo te assusta muito, né? Você está falando com a pessoa e daqui a pouco você não vai mais ter aquilo ali, ou talvez ela não te reconheça mais. Susto é uma palavra leve, né? É um Leve, choque, né? leve. É um choque. Leve. E a gente leva um choque. E os profissionais às vezes não poupam a gente nem desses detalhes. Para eles, é o dia a dia deles, mas para a gente, né? E eu me lembro que eu estava preparando o Márcio para esse momento e ele disse para mim, eu tô com muito medo. E eu disse, Márcio, essa cirurgia aqui para eles é como a gente troca de roupa todos os dias. Não se preocupe, eles fazem isso o tempo todo, todos os dias. E, na verdade, a cirurgia do Márcio entrou para a história do Hospital de Mafra, porque aquela cirurgia seria a primeira naquela proporção. Mal, nem eu sabia disso. Meu Deus! E incrível que eu fui para casa, eu estava trabalhando e aí eu levei ele para o centro cirúrgico, né? Ele foi muito bem-humorado, inclusive, para o centro cirúrgico, né? Eu lembro que ele estava deitado na maca e eu olhando assim para ele, chorando, desespero, né? E ele olhou para mim e disse assim, era para ser diferente, era para você estar aqui. E aí eu olhei e falei, como assim? Ele disse, não, indo ter um filho nosso, algo assim, né? E eu chorei mais ainda, né? Mas o Márcio tudo ele levou muito com muito bom humor, inclusive. E a gente colocou ele no centro cirúrgico em torno de 12:30, do dia 12 de junho. Então, eu fui para casa, né? Porque eu tinha que comer, que a gente perde o hábito de comer, perde o hábito de tomar banho na hora certa, né? Fui para casa. E esperei que o hospital me ligasse para falar, né? Olha, deu certo, deu tudo bem, pode vir, né? Mas essa ligação não veio. Então, eu fui para o trabalho, trabalhava até às 5 na época, saí de lá e voltei para o hospital. E fui avisar o rapaz. Eu falei, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, então se precisar, não precisa o hospital me ligar. Eu vou ficar por aqui. Eu estou aqui, né? Mas lá por 6:30 da tarde, só 6:30 da tarde, eles falaram, olha, encontrei uma enfermeira e ela disse assim, ele tá lá no quarto de vocês. E eu disse, no nosso quarto? Ela, sim, tá lá no quarto, você pode subir lá. Que era no quarto onde a gente estava internado. Mas era para ir para UTI. E aí, quando eu cheguei, eu fui correndo para o quarto, né? Fui correndo lá para o quarto. E quando eu cheguei lá, ele estava sorrindo e tava bem e tudo normal. E aí foi um espanto grande para mim, né? E eu pensei, o Márcio vai passar todas essas etapas muito de boa. Ele é guerreirão mesmo, né? Porque a biópsia, que era complexa, né? Porque o dele era no tálamo, no sistema nervoso central. Então, a cirurgia era muito complexa para chegar lá, para tirar a amostra, né, para a biópsia. Então, poderia ter passado por todos as outras funcionalidades dele e realmente, né, ter causado um estrago maior. E não, ele estava ótimo. Então, assim, no dia 12 de junho de 2018, foi uma vitória que a gente teve ali. Ele saiu muito bem e, graças a Deus, até o dia da morte dele, ele estava realmente, assim, bem. Não teve, inclusive, tantas sequelas, assim, da cirurgia, né? Porque foi uma biópsia, né? Então Apenas a biópsia. Ela é menor, né? Sim. Então, Ju, a gente fala muitas coisas, mas chega um momento que a gente tem a hora do café, que é o Foca no Café. Hoje o nosso Foca no Café vai ser junto com o MIG, que é um bolinho de milho com goiabada. Inclusive, a nossa convidada, ela ajudou a escolher esse bolinho hoje, né? Então, Beijo, agora nós lindo. vamos tomar um cafezinho, Foca no Café, junto comigo.
Então agora, depois que nós já focamos no café, vamos voltar para nossa conversa aqui com a dona da voz maravilhosa, Ju Soares. Ju, conta pra gente essa questão do hospital, porque eu também passei, muita gente passa, né? Que é você tá com a pessoa adoecida, né? Então você tem que passar as noites, vai trabalhar, às vezes não tem quem te render, que eu digo isso, porque às vezes as pessoas têm, né, uma rede de apoio entre filhos, irmãos e parentes, amigos, que fazem esse rodízio. Não, eu conheço pouquíssima gente assim, mas já conheci. Na maioria fica mesmo para o cônjuge ou para ali, para a pessoa mais próxima, uma mãe, um pai, um irmão, acaba ficando para uma pessoa só. No teu caso, ficou para você. Sim, eu tive muito apoio da família, da minha família, apoio da família do Márcio também. Ele tem uma irmã maravilhosa que hoje é a minha irmã adotiva. A gente se dá muito bem, a gente passa semanas juntas. E é uma família que eu ganhei de presente, né? Então, assim, a gente sempre revezava, trocava com ela, e até para comer, inclusive, né? Porque dentro do hospital existem regras, né? Você não pode se alimentar, não pode trazer alimentos de fora. E como eu digo, o paciente sempre tem ali o dele certo e garantido. O acompanhante, ele não tem lugar para dormir, ele não tem, né? Aqui em Mafra, eu acabei me adaptando ao ambiente, né? Porque como o quadro do Márcio se agravou um pouco, ele tinha quartos isolados, né? Por causa da imunidade dele. Então, no quarto isolado, que era um pouquinho melhor, eu já tinha uma cadeira melhor para eu dormir, né? Foi no frio de junho, no frio de julho, agosto, né? Todo esse frio assim a gente passou dentro do hospital. Na época, inclusive, estava passando a Copa do Mundo, né? E assim, nem isso ele tinha mais prazer de assistir, que era uma coisa que ele adorava, futebol, né? Então a gente passou tudo isso lá dentro. A família apoiou muito, eu só tenho a agradecer. Às vezes com alimentação, com esse suporte, às vezes eu tinha que realmente sair, ir para casa um pouco, né? Você renova roupa, você isso, você aquilo, então a família realmente apoiou. Outras pessoas externas também, o Márcio tinha muitos amigos, né? Ele foi bombeiro também quando mais jovem, então assim, a gente via, tem um amigo dele que eu quero agradecer aqui, que não, desde o dia que ele descobriu a doença do Márcio, quero mandar um grande abraço para o Brito e a família dele. Ele não deixou de visitar o Márcio um só dia. Às vezes ele ia andando, às vezes ele ia de bicicleta para já fazer os exercícios dele, mas ele não deixou de ver o Márcio um só dia. Então ele também me apoiou, a família me apoiou bastante, com orações também, né, Cláudia, que são muito importantes para a gente, né? Porque a gente, como eu falei, não vem com manual de instrução, você tem que tirar uma força que é só Deus que dá mesmo, né? Então, essa rotina do hospital, ela não é fácil, né? Tem o frio, tem a cadeira, tem a alimentação, tem ali, de repente, a troca de turno. Às vezes você se identifica mais com um profissional, às vezes menos com o outro. Tem também, Cláudia, a parte pesada, que você está ali dentro do hospital e você está acompanhando que vidas estão indo o tempo todo. E aí você pensa, não, acho que eu não vou passar por isso, né? E aí você acompanha, você vai lá, você consola a pessoa que está no quarto ao lado, você acaba conhecendo, adotando aquelas pessoas. Dando, né, a né? força que você não está tendo no momento. E a gente pensa que não é forte, né? E a gente é bem mais do que imagina, porque essa força é só Deus que dá mesmo, né? Exatamente. Você falou para mim que conheceu todas as cadeiras, então que bom, essa está confortável? Ótima, ótima. Eu tive que dormir em cadeira de plástico, banco. No Erasto foi um caso muito à parte, porque no Erasto é um quarto só de masculino, né? Então, assim, só pacientes masculinos. Então, eram 5 pacientes de todos os cantos do Paraná. E aí, quando o acompanhante está lá, e foi uma coincidência muito grande que um outro morador daqui de Mafra estava internado lá junto com o Márcio, então tinha um familiar também conhecido meu que estava lá com a gente. Então, assim, ele me ajudou muito por ele ser homem, porque eu não podia dormir no quarto, né? Eu não podia ficar com uma acompanhante no quarto. Então, eram 5 pacientes, 2 cadeiras.
Então, tinha que ter a dança da cadeira, realmente, né? Uhum. Então, eu também, assim, era inexperiente com Curitiba, né? Com a mobilidade. Eu não fui de carro, a gente foi de ambulância. Então, assim, eu estava com travesseiro numa mão e sacolas, né? Roupas em outras mãos. Então, você não podia deixar suas coisas em qualquer lugar. E aí, esse rapaz me ajudou bastante nesse sentido, que eu precisava ir lá fora, ele cuidava das minhas coisas, ele precisava ir lá fora, eu cuidava das coisas dele. E aí é tão engraçado, Cláudia, assim, o que a gente não está pronto para passar e passa, e Deus torna a gente muito mais forte, que durante o dia, quando eu ia lá fora, o movimento é muito grande no Erasto, é muito grande. O fluxo de pessoas é muito grande. E aí, durante o dia, na época, não tinha Uber ainda. Então, era o táxi, o ônibus. E aí, eu fui fazer um lanche e eu me informei ali. Eles falaram, olha, tem uma casa de apoio. Assim, lá no final dessa rua, a senhora vira assim. Eu gravei ali, eu sou esperta, eu dou conta. E aí, anoiteceu. Então, o toque de recolher do quarto, os acompanhantes tinham que sair, as mulheres tinham que sair às 7h30 da noite. Mas, como Deus é bom, ele mandou uma chuva enorme. E aí eu fui lá para fora, eu sem sombrinha, sem nada, eu fui lá para fora e pensei, olhei, puxa vida, é no final dessa rua, mas o final dessa rua era longe. Eu conheço. Uhum. Era longe. É longe. E aí não tinha mais ônibus, aí não passava mais nada, né? Só a chuva, a escuridão, eu com travesseiro, sacola, e aí a lanchonete já tinha fechado. Eu só pedi para Deus uma coisa. Eu tinha muito medo de assalto, de sei lá, qualquer outra violência. Eu pedi para que Deus me tornasse invisível. Eu virei a mulher invisível naquele momento e eu consegui até o final da rua. Passaram muitos caras assim, né, malando pela rua. Eles nem me olharam, então eu estava realmente invisível. Eu lembro que eu cheguei encharcada lá na casa de apoio. E aí veio todo mundo com um cobertor, vem cá, moça, vamos te aquecer, e sopinha, e a gente se tornou uma família, e aí, de repente, o meu problema já não era tão grave, o do fulano era maior, e aí você troca experiências, e realmente foi uma casa de acolhimento mesmo, me senti muito acolhida, mas não é fácil, e aí amanhece o dia, e você volta para o Erasto, então, assim, foram muitas coisas fortes que eu vivi lá dentro, que eu vi lá dentro, que Deus me permitiu ver, né, para valorizar cada dia mais, cada dia da nossa vida a gente precisa valorizar, porque a gente tem que entender que a dor do outro às vezes é muito maior do que aquilo que você acha que já é grande demais, né? Que lindo tudo isso, Ju. Mas é por isso que você está aqui, para poder passar essa força também para quem está nos assistindo, essa alegria que você tem hoje depois de tudo que você viveu, né, emprestando a tua voz para tantas coisas lindas que hoje aqui na nossa cidade, desses eventos que nós temos, e você empresta a tua voz, que a voz, ela sempre tem essa respiração que você estava falando. Para você falar, você precisa respirar. E nessa respiração, né, Ju, que você estava falando, enquanto há vida, enquanto há respiração, há vida. E agora eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem final para os nossos focados na causa. A gente nunca imaginou que a gente ia passar por tudo isso e a gente não desejou nada disso e Deus nos permite passar por aquilo que a gente realmente pode suportar, né? É clichê falar isso, mas Deus é Pai. E no momento da passagem do Márcio, na noite anterior não fui eu que estava eu não estava com ele, fui descansar um pouco. E aí, na noite que eu estava com ele, a gente sofreu bastante ali, estando com ele. Ele precisou de bastante recursos médicos e tal. E aí, a enfermeira me liberou para dormir um pouquinho, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Isso aconteceu entre 5 horas da manhã, 5h30. E aí, eu estava assim, sonhando, né, ou delirando, no meio do sono, do cansaço. E aí, quando eu acordei, elas já estavam ali com ele, né? E já tinha acontecido o momento da passagem dele. Mas ela me disse uma coisa muito curiosa, né? Que ela disse... Eu olhei para ela e falei, o que está acontecendo? E ela disse, ele parou de respirar. E eu, sem entender nada, né? Eu disse, como assim? Ela falou, eu te falei que era para você se preparar, porque ele parou de respirar. E naquele momento que Deus permitiu que eu passasse por aquele momento para aprender
para entender e de repente para hoje está passando para você que precisa ouvir isso, que enquanto a gente respira, a esperança, a vida, né? Você pode acreditar, você pode sonhar, você pode ajudar, você pode ser um bom ser humano, ter um bom coração. A partir do momento que Deus tira isso da gente, esse dom lindo, essa dádiva tão linda do respirar, a gente já não pode fazer mais nada. Que a gente saiba aproveitar cada momento e cada respirar nosso. Obrigada por essa oportunidade. Nossa, eu que agradeço. Foi lindo, maravilhoso. Muito obrigada, Ju. E eu aguardo vocês. E não esquece, curte, comenta, compartilha, porque é nisso que você vai ajudar o Foca na Causa a chegar esse assunto para mais pessoas. Não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a Foca. Foca nessa causa junto com a gente.